pessoas que morreram estão aqui. E no audioguia tem a voz de um cara que foi o torturador, e ele falou que ele sabia que ele tinha um poder sobre as pessoas que estavam aí, e ele não pensava na vida delas. O genocídio aconteceu através de, assim, as pessoas eram professores, pessoas tipo contadoras, advogados, e todo mundo que ele achava que era intelectual, para ele era um problema, né? Amarrava as pessoas aqui em cima, de ponta cabeça, né? Faziam perguntas, né? Torturavam e tal. E quando a pessoa desmaiava, Olá. bom dia, meu povo. Estamos aqui fazendo um tour aqui no museu. É um museu aí, um museu do genocídio, não é um museu aí muito agradável de falar, mas é necessário, né? E o que aconteceu aqui, um genocídio aqui em 1970 e pouco, durou aí 3, 4 anos, e o Camboja teve um golpe de estado, né? Apoiado pelos Estados Unidos, by the way. Pelo menos as fontes que eu li, né? E a gente vai dar uma volta, eu tô com o áudio guia aqui e a gente vai escutar a história e tal, e vamos contar, né? Entender um pouquinho a história. Aí aqui tem umas lápides e tal. Pelo que eu lembro das histórias, acho que só 13 pessoas sobreviveram e tal. Mas a gente vai começar nesse prédio aqui, depois vai pra lá, e aí a gente faz. Nós pagamos aqui $10 cada um, mais $5 do áudio guia. E vamos lá. $10 os dois, mais 5 do áudio guia. É esse daí. É as igrejas. As 14 últimas pessoas que morreram aqui esse museu, essa prisão chama S21. E aqui as últimas 14 pessoas que morreram estão aqui. Um lugar bem bonito, assim, um jardim bem bonito. Imaginar que uns anos atrás isso aqui era um centro de genocídio, né? Então, aqui é a primeira parada aqui, que é essas que a gente mostrou, essas tumbas, né? É só figurativa, né? Não tem ninguém aí dentro, porque foram as últimas 14 pessoas que acharam mortas aqui pelo Khmer Vermelho, né? Que era liderado pelo Pol Pot, que tomou o poder em 1975 contra as vietnamitas e tal. E essas aqui foram em homenagem a eles, porque eles não estavam sendo reconhecidos, porque eles foram cremados, estavam tudo queimado, então não reconheceram, então eles colocaram isso aqui. E essa história foi guardada pela ONU, né, pela Unesco, e a Unesco tem todos os dados aqui de mortes e tudo que aconteceu nesse período, né. O regime vermelho, né, o Red Khmer, que é o Khmer Vermelho, durou em 3 anos e 8 meses, mais ou menos, até quando, né, os vietnamitas entraram aqui 75 a 78 e 8 meses, não chegou a ser até 79. E aí é isso, essa aqui é a primeira parte, a gente vai seguir aqui com a segunda parte. Essa já virou aqui, né? E essas pessoas foram encontradas, foram as últimas 14 pessoas encontradas mortas antes do regime cair. Bom, esse aqui é um dos prédios principais da tortura, que é
né, o prédio 1, né, pelo audioguia. E se você vê em cima das janelas aqui, tem as ventilações, né? Era uma escola isso aqui. Só que no ground floor ele mandou fechar as ventilações. Estão tudo fechado e colocaram barras de aço aí, não, de ferro. E era onde eles traziam as pessoas para torturar. E eles torturavam até 3 vezes, mais de 3 vezes por dia, muitas vezes, até conseguir a resposta. Não sei a resposta do quê. Depois que eles conseguiam a resposta, eles matavam as pessoas. E aí dentro desses buildings tem as informações ali que a gente vai ver. E pode ter também sangue ainda da época ali desenhado e tal. As pessoas eram mutiladas, eram torturadas e tal. E no audioguia tem a voz de um cara que foi o torturador. E ele falou que ele sabia que ele tinha um poder sobre as pessoas que estavam aí. E ele não pensava na vida delas. Ele batia e ele parava de bater até a pessoa falar alguma coisa. Ele nunca pensou no que as pessoas tinham de dar vida. Tem as pessoas detidas nessa 1978, a maioria. Pode entrar? Pode. Eu pensei que era corda, mas na verdade é um ferro. Você imagina isso? Aqui é a idade das pessoas. Dessa sala. 21, 26, 19, 30, 43. Entrada, março de 78, 77. Bom, pelo que eu li, esse cara, assim, todos eles... O genocídio aconteceu através de, assim, as pessoas eram professores, pessoas, tipo, contadoras, advogados. E todo mundo que ele achava que era intelectual, para ele era um problema, né? Então ele matava. É um Hitler aqui asiático. Até o dia de hoje ninguém sabe que foto, que quarto que tá dessa pessoa. Aqui parece que era da... Esse aqui é só uma coisa. O fotógrafo dessas fotos. Eu vi ali. Aqui a gente tem Ai, eu esqueci o nome. Um quadro aqui, sei lá, com as 9 disciplinas para ter segurança aqui. Aí, tipo, né, tem as perguntas aqui, falando que você tem que
responder as perguntas, né, de acordo, tipo, não, para não escapar, para não esconder fatos, e assim vai, né? Tipo, não não seja desobediente, não Para responder as coisas. Se não responder, nada, se não respondesse, era 10 cicotadas e 5 choques. Ou 5 choques. E nesses rooms aqui, tem um segundo andar, né? Mas o primeiro room aqui é onde tinha as interrogatórios, torturas, e era tudo as pessoas de high escalão. Primeira força interrogação, tortura, the second in a big cells used for sample purpose of the first story. Enfim, era sempre tortura. É a mesma canastra. E olhando nas fotos aqui, mostra que realmente isso aqui é um som original. Então aqui é como se fosse mesmo um museu. Tem as conservações, né, desse projeto. Bom, nós estamos no terceiro andar aqui, aí é mais uma parte aqui de arte. Os desenhos aqui das pessoas que visitaram. Tem uma outra sala que é para refazer, né, as roupas que foram encontradas e tal. Então teve todo um programa aí de
uma estrutura aí que foi implementada para refazer as roupas sem danificar o original. E é isso, esse é o terceiro floor, não tem muito aqui em cima, mas aqui em cima também foi mantido aqui refém, tudo. Esse prédio aqui, ele era meio escondido. Então, assim, eles não atiravam. As pessoas, eles matavam batendo ou de qualquer outra forma, mas sem tiro, que era para não chamar atenção. Até então, ninguém sabia da existência desse prédio até o Khmer Vermelho cair, né? Quando os vietnamitas invadiram. Agora a gente vai sair desse prédio e vamos dar uma passada no outro ali. Bom, a gente saiu aqui do prédio e aí foram presos, né, as pessoas do governo, que era da oposição, os intelectuais, os médicos, os advogados, os artistas, tinha estrangeiro, tinha mulher, tinha criança, acho que tinha 89 crianças. E quando eles questionavam o que eles fizeram, né, as pessoas, os guardas aqui, o pessoal do regime falava: vocês não têm direito a perguntar, vocês fizeram coisa errada e vocês vão ficar aqui. E aí prendia, metia a algema, tal, torturava, tal. E teve um artista que foi prisioneiro aqui, que ele ficou 1 ano e meio aqui. Teve mais ou menos 140 pessoas que foram capturadas, mas eles trabalhavam aqui, mas que no fim acabaram sendo mortas por traição. Então assim, eles matavam todo mundo que eles achavam que tinha que matar, eles matavam sem motivo, né? Bom, logo aqui na frente do Building A tem essa estrutura aqui, ó, que era chamada de gallows. E que antigamente na escola, né, que aqui era uma escola, eles usavam para escalar, para fazer exercício e tal, mas na época do regime, né, do Khmer Vermelho, eles usavam como tortura, não para matar, mas como tortura. Eles amarravam as pessoas aqui em cima, de ponta cabeça, né, faziam perguntas, né, torturavam e tal, e quando a pessoa desmaiava, né, de tanto ficar de ponta cabeça, esses potes aqui era cheio de merda, de água de esgoto. Eles enfiavam a cabeça da pessoa dentro da merda da água de esgoto, a pessoa acordava, não sei, e aí eles levantavam de novo, aí torturava, desmaiava, entrava aqui. Era essa brincadeira deles. E aqui era uma quadra de voleibol, essa parte aqui. E ali você pode ver que tem aqueles da esquerda, isso daqui é da época da escola. Fazer barra. Que aqui era o ginete. Era a parte do ginásio, né, da escola. E aí um dos sobreviventes, ele fez mais ou menos, ele fez, né, esse desenho aqui. Na verdade, ali no desenho, a pessoa tá de ponta cabeça, tá ali, aí quando desmaia, eles botavam no chão, uma pessoa levantava eles e jogava botava a cabeça dentro desse pote aí com bosta. Aqui tem as barras, acho que aqui devia ser a parte da escola, tá? Aqui é o popote. As pessoas que trabalhavam com ele, os ministros e tal. Todo mundo que usava óculos para eles era intelectual e deveria morrer. Então quem usava óculos morreu. Morreu em torno de 25% da população do Camboja nesse regime, né? Porque além de todo o que aconteceu aqui, eles tinham os campos de extermínio, onde ele levava a população e matava. Bom, quando o Khmer Vermelho tomou conta de Phnom Penh, né, em 17 de abril de 75,
E eles começaram a mandar a galera pro campo. Então todo mundo, diplomata, todo mundo que eles achavam que era uma ameaça. E aqui tem as rotas, né, que eles mandaram. E depois de um ano mais ou menos eles moveram as pessoas para outros lugares, para outros campos, né? Aqui as roupas das pessoas ocupando, das vítimas, né? Bom, saímos lá do Museu do Genocídio, morrendo de fome. Passamos numa padaria ali, compramos um pãozinho ali com recheio e já era. Mas o museu ali, na verdade, assim, conta toda a história. Tem muita gente foi morta aí, mais de 20 mil pessoas, até 20 mil pessoas mais ou menos. E eles matavam o regime, né? O regime Khmer Rouge, que é o Khmer Vermelho. Deram um golpe no estado, aí muita gente eles mandaram para os campos de concentração aqui no Camboja todo. Tinha, onde eles trabalhavam no campo e depois eram mortos. E aqui nesse museu que nós fomos, era o Museu da Tortura. Então eles torturavam as pessoas para pegar as informações, mas que no final acabavam morrendo. Algumas pessoas sobreviveram, acho que foram 12 ou 13 pessoas sobreviveram. Inclusive acho que tinha um cara lá, um sobrevivente, né, quando a gente saiu. A gente não tem certeza, mas eu acho que era um tiozinho. Falando, sobrevivente, o tiozinho tava capengando, tadinho. Não puta de um calor, sei lá, uns 90 anos lá, 80, sei lá, sentado lá, não sei qual que era. Talvez era pra comprar o livro, ou pra fazer uma doação. Mas sei lá, eu não achei muito legal isso, pô. O cara passou por tudo que passou, ele tem que ficar lá, sentado lá. Deve trazer memórias horríveis, né? E resumindo, foi isso. Eles pegavam as pessoas que eles achavam mais inteligentes, que tinham estudo. Tinha bastante universitário que morreu, bastante médico, engenheiro. Se alguém usasse óculos, já era sinônimo de inteligência. Então, artista, músico, professores em gerais, todo mundo morreu. E estrangeiro, um monte de estrangeiro. Indiano, teve acho que um cara da Austrália, Nova Zelândia também. O cara tava navegando o mundo aí, encostou aqui no Camboja, os caras pegaram e mataram. E foi isso. Aí tinha lá as salas. Eu tava filmando no começo, vocês viram aí, mas não podia. Depois que eu me liguei, eu vi que tava todo mundo olhando, mas eu não fiz por maldade, eu tava filmando. Não tinha ninguém filmando, verdade. Aí eu guardei e depois eu desencanei. Mas aí as salas lá, tinha a sala de uma das classes de aula lá, salas de aula, foi... Os caras fizeram... construíram um monte de cela pequenininha, 2 metros por 1, de concreto. Tinha uma outra cela que eles fizeram um monte de celas pequenas de madeira. Enfim, aí em 1979 o Vietnã invadiu, libertou todo mundo desse regime aí que só trouxe... foi tipo um genocídio mesmo, né? Matou ali, bem pesado, sem pé na cabeça.
O cara diz que era um seguidor de Mao Tse Tung, mas nem a China e nem a União Soviética apoiavam ele. Então assim, o cara era louco mesmo. O cara era completamente desmiolado. E nós estamos indo aqui num monumento aqui perto, que nós vamos comer também alguma coisa, procurar uma coisa pra comer, que apesar de a gente ter comido um negocinho ali, a gente tá morrendo de fome ainda. A gente não tinha tomado café da manhã, A gente não tomando café da manhã, agora o que? Umas 3 horas? São 15 para as 4 já. Já são quase 4 horas, a gente não comeu nada desde manhã. E o sol aqui tá arrebentando a cachola. Tava até um ventinho mais cedo, mas agora, pelo amor de Deus, tá muito quente. Tá muito quente. A gente vai nesse monumento aí, mostrar aí pra vocês já já. Ah, tem um filme, foi escrito pela Angelina Jolie, ela é a diretora, que mostra quando o regime vermelho aqui tomou conta do país. O nome do filme, acho que é Primeiro Eles Matam Meus Pais. Primeiro assim, eles matam os meus pais. Meus pais foram os primeiros a morrer, alguma coisa assim. Porque em inglês é First They Kill My Parents. My Father. My Father. E mostra a parte deles invadindo a cidade aqui e mandando a galera, falando assim, a gente vai mandar vocês para um lugar bom, para vocês viverem bem e tal. Inclusive teve gente até que limpou a casa antes de sair, né, pensando que ia voltar, mas ninguém voltou. Eles foram para esses campos de concentração. Aí no filme mostra toda essa parada. Eles trabalhavam de mais de 12 horas por dia. Eles recebiam comida, era um pratinho de arroz, algumas vezes com milho, algumas vezes com mandioca, eu acho, batata, mas era bem pouco. Se você pegasse uma fruta para comer no campo, eles te pegassem, eles te davam um castigo ali, porque isso era roubar o regime. As frutas faziam parte do regime. Então nesse filme conta aí a história. Eles baseiam, né, em cima, eles fazem o filme em cima de uma única família, mas isso é só um exemplo. Aí todas as famílias passaram às vezes até pior do que essa família. E aí vocês assistem, é um filme legal, é um filme não legal, né? É um filme triste, mas legal de assistir, entender e aprender. O que passou, né? O que aconteceu. O que aconteceu para não repetir, mas infelizmente isso aí repete-se cada dia. Também tinha lá, eles ficavam em celas, pra lá. Eles ficavam numas celas, todo mundo junto, e algumas células eles tomavam banho com uma mangueira. Então via um cara do lado de fora com uma mangueira, ligava a mangueira ali uns 5 minutinhos e jogava lá dentro com a água. Alguns conseguiam se lavar, outros não. Tinha algumas células que eles molharam uma vez a cada 3 meses. Nossa, mas um cheiro. E tinha outras células que eles tomavam banho de 2 a 3 vezes na semana. Então era um negócio triste, mano. É bem cruel. E tem muita foto lá das pessoas mortas e magras, sabe? Parecendo o campo de extermínio lá na Polônia. É um negócio bem triste. Mas é isso, chega de falar disso e vamos continuar aqui. Bom, depois de 10 minutos chegamos aqui no Monumento de Independência, 1953, dezembro, 9 de dezembro, talvez, eu não lembro. O Movimento de Independência aqui. Ali tem um templo, ali embaixo tem a estátua do rei. O Camboja, ele restabeleceu a monarquia em 1993, né? É uma monarquia constitucional, acho que parlamentarista. Mas é isso. Ali no fundo tem um montão de prédio. A gente já disse isso antes, mas é difícil andar aqui nas calçadas aqui, porque não tem calçada. Aqui tem, porque aqui eu acho que é a parte mais turística e tal, mas é bem estressante.
E o sol, meu, o sol tá muito foda esse sol, muito foda. Tá completamente. E aqui não tem farol. Passar sem farol aqui. Aqui é rezar aí. Que é segurar aí, ó. Ó. Aqui. Que a rotatória. Eita. Ficou bravo ali, hein? Não deixou ele passar primeiro. O cara deu um vermelho.